Olá pessoal, tudo bem? O Everton Santiago falando. Hoje a gente vai começar um novo curso de .NET, né? Na versão 8. E eu vou mostrar um pouquinho só o que vai ter aqui no curso. Então a gente vai fazer uma lista de tarefas com logins, né? O que isso quer dizer? Então cada usuário vai ter sua lista de tarefas, né? Então aqui vai ter, aqui é o Swagger, a gente vai trabalhar bastante com o Swagger para fazer a documentação muito bem feita. Então aqui vai ter o registro de usuários, depois vai ter o login dos usuários, né? Aí vai ter o cadastro, vai ter o CRUD aqui, né? Então aqui vai ser a lista das tarefas do usuário que está logado. Então aqui vai ser a lista com paginação, vai ter ordenação, se você vai inverter a ordem da lista ou não, e vai ter também a busca, tá? É bem completo mesmo. Depois a gente vai ter a edição da tarefa selecionada, a gente coloca o ID aqui da tarefa, tá? E depois deletar a tarefa, pode ser aqui a tarefa por vez, né? Colocando um ID de cada tarefa, ou aqui uma lista de IDs das tarefas, né? Vamos supor que eu quero excluir 10 tarefas. Eu coloco o ID das 10 aqui de uma vez e vai uma requisição só para o delete, tá? Então, vamos começar então. Para começar, a gente vai usar o Visual Studio Code. Eu estou usando o Mac e o Visual Studio, ele não tem mais suporte ao Mac, tá? Isso foi muito bom, porque o Visual Studio 2022, eu acho que era na versão que estava a última, estava horrível aqui no Mac, né? Então ele era lento, travava, demorava muita coisa, não funcionava direito. Então assim, mais atrapalhava do que ajudava. O Visual Studio Code, para mim aqui, flui normalmente e eu gosto muito de usar ele. Então, só apertar instalar aí. Se você tiver no Windows ou no Linux, né? Só apertar o Nest, mesmo padrão de tudo, né? E uma outra coisa que a gente vai ter que fazer também é atualizar. Atualizar, no meu caso eu vou atualizar, tá? Mas no seu caso aí, a gente vai instalar o .NET 8, o SDK, tá? Antes de a gente começar a instalação do SDK, eu vou te mostrar aqui na outra página, ó, deixa eu dar um zoom aqui melhor. Sobre as versões. Cada ano a Microsoft lança uma versão nova do .NET, né? Então aqui tem .NET 6, 7, 8, 9. Para o 2025 vai ser a versão 9. A gente está já disponível a versão número 8, tá? E aqui, ó, a versão 6 vai ter muitos projetos que você está vendo aí, que a versão 6 ela é atual. Por quê? Porque ela tem o suporte de longo prazo. Se a gente parar o mouse aqui, ó, o suporte dela é LTS de 3 anos. A versão 7 é uma suporte padrão, que ela tem 18 meses de curta duração, né? E a versão 8, ela é muito importante, porque ela é de longo prazo também. Ela vai ter de 3 anos, assim como a versão 6. Se a gente vir aqui, ó, fim do suporte, dia 12 de novembro de 2024, não vai ter mais suporte ao .NET 6. Então, teoricamente, as empresas vão ter que atualizar para o .NET 8, que vai ter o fim do suporte de 10 de novembro de 2026. Tá? Então, por isso que a versão número 8 do .NET é muito importante de aprender. Então, agora vamos aqui instalar o SDK .NET 8. Tá? Eu estou usando aqui o Mac. Antes disso, eu vou ver qual versão que eu tenho aqui. Provavelmente, se você nunca mexeu aí no .NET, você não tem nada instalado. Mas eu só vou mostrar aqui se por acaso você for precisar atualizar no seu dispositivo, tá? Abrir um terminal qualquer, deixa eu dar um zoom aqui. No meu caso, já que eu tenho instalado, eu coloco .NET --info, tá? Ele vai puxar as versões que eu tenho aqui. Então, eu tenho a número 6, que a gente acabou de conversar agora, e eu tenho a 8.0.1, tá? Atualmente, version. Atualmente eu estou usando a 8.0.111. E aqui no site tem a 8.0.2. Então eu vou atualizar aqui o meu. Aperta aqui, ó, no ARM, que o meu chip, ele é o chip da Apple. Aperto aqui. Ele vai atualizar. Vai baixar, na verdade, né? Mandando salvar aqui. Ok, já fez o download. Aqui é só apertar continue.
install, coloco a minha senha, acabou de colocar a senha, ele já vai começar a instalação. Ok, a instalação finalizou com sucesso. O que ela fez? Então instalou o .NET, o SDK 8.02, na versão que eu coloquei lá. Instalou também o .NET Runtime, que precisa. Instalou também o ASP.NET Core Runtime também, que precisa também, né? Então o SDK, ele é um pacote de tudo que você precisa para usar o .NET, tá? Então a gente fecha aqui. Vou mover para a lixeira, que eu não vou precisar mais. Se a gente voltar no terminal, colocar aqui a .NET Version, ele já estou usando a versão 02, beleza? Uma das coisas muito importantes a se fazer é fazer a configuração da variável de ambiente. Aqui eu vou fazer no Mac, então para isso eu vou colocar .NET-info. Aqui fala ó, que a variável de ambiente não está setada. Então vamos lá então. No site oficial da Microsoft, aqui na documentação do .NET, o link vai estar aí na descrição do vídeo, tá? A gente clica aqui, ó, variáveis de ambiente do SDK. Clicando aqui, ele já vai direcionar o que a gente precisa fazer. Então aqui, ó, a gente vai colocar .NET underline root, tá? E para o Windows é esse caminho e para o Mac é esse caminho, tá? E tem aqui, ó, para o Ubuntu tem esse caminho aqui. Então, já que eu estou usando o Mac, eu vou copiar esse caminho. Vamos confirmar antes, tá? Copiamos. Abrimos a pasta. Com a pasta aberta, vai liberar aqui, ó, essa opção para mim, ir. Eu coloco ir para a pasta. Colo o caminho, dou Enter. Então, ele puxou a pasta .NET. E dentro dessa pasta .NET tem aqui, ó, a pasta SDK, aonde que está instalado. Beleza? Se você tiver alguma dúvida também sobre isso, a gente pode ir aqui no terminal novamente, no mesmo comando que a gente deu, subir um pouquinho aqui, ó, tem aqui, ó, SDKs instalado. É o mesmo caminho apontado pelo site, porém aqui tem a pasta SDK, né? Que ele já está indicando aonde que está instalado, né? Então aqui, ó, deixa eu abrir aqui, aí. Então aqui ó, é o mesmo caminho que tem aqui, é aqui também, exceto pela a última opção que está direcionando nos SDKs instalados. Beleza. Seguindo isso, a gente vai fazer o seguinte. Vai colocar esse comando agora. Nano, esses códigos aqui, né? ZSH, que é o mesmo nome aqui do meu terminal, ZSH. Dou Enter. Realmente não está configurado aqui. A gente vai fazer o seguinte, ó, vai colocar, desce aqui com a setinha. Aqui não funciona o mouse, tá? Colocamos Export. Pegamos aqui o nome que está aqui ó, no site. Copiamos, voltamos lá no terminal. Espaço, colou. Igual. E o caminho que ele sugeriu aqui, ó. Que a gente confirmou que está ok. Voltamos no terminal, colamos. Beleza. Agora, para salvar, a gente aperta Ctrl O, não é Command, tá? É Ctrl O. Deu Enter. E agora Ctrl X. Ctrl X. Beleza. Para finalizar mesmo e salvar, né? A gente aperta aqui, ó. Saucer. Falar bem português mesmo, tá? E o mesmo comando que a gente deu aqui em cima do Nano, tá? Deu Enter. Deu Enter. Beleza, vamos fazer agora o mesmo comando com a setinha para cima, .NET-info. E agora aqui, ó, ele já foi configurada a variável de ambiente. Tá ótimo. Um outro detalhe aqui, acho que você não vai precisar fazer aí, porque você não tem as outras versões do SDK instalado. Eu vou deletar essa versão aqui, ó, para não ter conflito, tá? Para isso, eu tô aqui no comando que a gente deu .NET-info, né? Eu vou copiar esse caminho, abrir a pasta, vir aqui no ir e ir para a pasta, colei o caminho, dei um Enter. Então aqui ó, essa versão 1.0.10001
Essa versão aqui é a minha antiga, então eu não vou precisar mais dela. Então dou um clique nela e deleto. Aqui coloca a sua senha para deletar. Pronto, deletado. A gente fechar aqui. Dá de novo esse comando só para confirmar se esse daqui sumiu mesmo, tá? Então, .NET Info. Subimos um pouquinho, realmente sumiu. Agora tem 2 SDK instalado. Continuando limpando o nosso SDK antigo, eu estou fazendo isso agora porque se você precisar atualizar, você já sabe como é que funciona, tá? Aqui, ó, repara que no Runtime ele tá com a versão 1. E aqui, ó, .NET Core também tá a versão 1 e a anterior ainda que eu instalei, né? A 0 e a 0. Deixar apenas a versão que a gente está usando no SDK, né? Então, vamos lá. Um detalhe importante aqui é que o caminho é o mesmo e termina com um .app, tá? Então, para fazer isso, a gente entra aqui no site oficial da documentação do .NET. Vai estar aí na descrição do vídeo também, tá? Você seleciona aqui o sistema operacional, o meu é o Mac. E se a gente descer, ó, vamos descer aqui. A gente vê que é o mesmo caminho que está falando lá, ó, .app, só que a gente coloca a versão aqui no final. Então, vamos fazer isso então. Então a gente copia aqui, copiamos, abrimos a pasta, colocamos ir, pasta, colamos a versão aqui, ó, ele já fala quais versões disponíveis são, né? Então, eu quero essa daqui, 8.0, 2 cliques, dê um enter. Ele já direcionou para essa pasta aqui, ó. Aqui é o caminho, não sei se você consegue enxergar aí, mas aqui é o caminho que ele indicou. Então, eu vou apagar essa versão e essa versão aqui de baixo. Então, deleta. Coloca a sua senha aí. Deletado. Voltamos lá no terminal. E dá o mesmo comando. .NET Info. A gente conseguiu excluir aqui, ó, ASP.NET Core. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, agora com esse daqui. Agora com esse, netcore.app, tá? Então, vamos selecionar aqui o caminho. Copiou. Vamos lá na pasta. A pasta já está aberta. Vamos em ir. Ir para a pasta. Colamos. Barra. Ele já passou. Ele já me passou aqui as versões. 0. Entrou. Selecionou as 2 pastas. E deletou. Aqui é a senha. Pronto, voltamos lá no terminal. Mesmo comando, .NET, --info. Aí, ó, agora tá certinho. As versões atuais estão aqui, beleza? Agora a gente vai no Visual Studio Code para instalar a extensão que precisa lá. Bom, ele vai estar mais ou menos assim para você. Aqui em extensões, nessa última ícone aqui, ó, a gente precisa instalar apenas uma extensão. A gente vai apertar aqui, ó, e vai colocar o C#. Aqui, ó. Essa daqui, que a minha já está instalada, tá? Verifica se é da Microsoft mesmo, tá? E é só apertar em instalação. Tem aqui, ó, o C# Dev Kit, mas eu não utilizo, porque eu acho que mais para frente ele vai ser pago. Então, eu não utilizo apenas esse extensão C# que para mim funciona perfeitamente, tá bom? Feito isso, é necessário reiniciar o Visual Studio Code, né? Você fecha o Visual Studio Code e abre novamente. Então, agora que a gente já instalou o SDK do .NET, a gente fez a configuração da variável de ambiente, instalou o Visual Studio Code e instalou a extensão C# do Visual Studio Code, né? Abriu e fechou o Visual Studio Code, a gente vai criar um projeto novo agora, tá? Estou aqui no site oficial da documentação do .NET, o link está aí na descrição do vídeo, a gente vai ver como criar um projeto novo.
Descendo aqui, ó, a gente vê que o projeto novo é o comando .NET New. Deixa eu copiar ele aqui. Copiou. Porém, aqui o .NET, ele tem vários tipos de projeto para ser criado, tá vendo, ó? Se eu colocar .NET Console, ele vai criar esse tipo de projeto e assim por diante. O que a gente vai usar agora nesse curso, que também é bastante usado, é o que mais usa, né? É esse Web API, tá? Que ele serve, que é o consumo de API para mobile, web e o que for, o que precisar, tá? Então, a gente vai colocar .NET New Web API lá no terminal. Para isso, antes disso, a gente vai ter que criar uma pasta. Deixa eu abrir aqui, ó. Eu já criei essa pasta. O nome não pode ter espaço, tá? E apertando o botão direito, a gente tem que abrir essa pasta no terminal. Então eu estou abrindo essa pasta no terminal. Deixa eu dar um zoom aqui. Colei o comando .NET New Web API. Esse Web API é daqui, ó, Web API, tá vendo? Voltando lá, deu um Enter. Só aguardar um instante. Pronto, já foi criado o nosso projeto. Agora, se a gente entrar na pasta que a gente acabou de criar, lá o projeto, ó, os arquivos já estão aqui. A gente volta aqui. A gente vai abrir essa pasta agora no Visual Studio Code. Abre o Visual Studio Code, pega a pasta e arrasta para dentro. Tá, beleza. Aqui ele vai dar um anúncio que o compilador ele precisa adicionar, o compilador Visual Studio Code precisa adicionar alguns arquivos. Pode reparar aqui em cima, ó, que vai criar um arquivo VS Code, a gente coloca assim. Olha lá, criou o arquivo VS Code, esses arquivos você não mexe. E se a gente for agora aqui nesse último arquivo, ó, programa, vai estar todas as configurações do nosso projeto, tá bom? Esse daqui é a extensão C# Dev Kit, que eu falei que eu não preciso instalar. Se você quiser instalar aí, fica à vontade, tá? Só apertar instalar aqui, fechar aqui. Beleza. Agora, só para dar um run, né? Para dar um start no nosso projeto que a gente acabou de criar, a gente vai criar um terminal. Pode criar aqui pelo Visual Studio Code mesmo, tá? Aperta um terminal, novo terminal, e a gente coloca aqui, ó, .NET Run. Esse .NET Run, ele vai dar o start no projeto, mas se houver alguma atualização, ele não vai dar o start automaticamente. Você vai ter que cancelar o servidor, né, que é Ctrl C, e depois dar o .NET Run de novo para ele puxar todas as atualizações. Porém, se a gente apertar aqui, ó, .NET Watch, ele vai fazer as alterações automaticamente. Ou seja, se a gente alterar algum arquivo, atualizar alguma coisa, ele vai pausar o servidor, vai atualizar tudo, tem que atualizar e startar o servidor novamente, tudo automático, tá? Então, .NET Watch, deu Enter. Só aguardar um instante. Pronto. Ele abriu aqui no nosso navegador padrão. Já está aqui a navegação com o Swagger, tá? Se apertar aqui, ó, try, executar, ele já chamou a API com esses dados aqui de teste, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo. Espero muito que tenha gostado. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!